Quero saudar a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Espero realmente que todos os nossos irmãos, amigos, estejam gozando desta paz. Esteja realmente usufruindo desta oportunidade que Jesus, através do seu sacrifício, nos proporcionou. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude a estarmos voltados para Ele. Desejo nesta oportunidade estar compartilhando com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está em Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque, aonde ele, ao observar o estado do povo, a vida espiritual que eles no momento estavam vivenciando, e ao olhar para as Escrituras, ele comparou a promessa de Deus com o que eles estavam vivendo. O que eles no momento estavam vivendo não tinha nada a ver com o que as Escrituras diziam a respeito do que o povo de Israel vivenciou, os milagres. Neste texto eu quero estar lendo no capítulo 3, que diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-nos conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Texto que nós acabamos de ler trata-se de um avivamento espiritual que Abacuque havia, através das Escrituras, conhecido. E hoje se fala muito também em avivamento espiritual. Mas a realidade é que a Igreja de Cristo, na nossa atualidade, não está experimentando o verdadeiro avivamento. Apesar da promessa estar estendida a todos, mas há algumas manifestações de Deus em lugares isolados, mas parece que não permanece por muito tempo, é passageiro. Por outro lado, há um total desconhecimento do que é o verdadeiro avivamento. Às vezes as pessoas, eles têm a teoria, fala, pensa sobre avivamento, mas não experimentou, não tem o total conhecimento do mesmo. Porque avivamento espiritual é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um avivamento, um movimento de volta à comunhão com Ele. E é caracterizado por um retorno ao temor de Deus, seguido de confissões de pecados, consertos nos relacionamentos, restituição. Resumindo, avivamento é uma volta para Deus. Richard Robert,
ele define a seguinte forma sobre avivamento. Ele diz que é um extraordinário movimento do Espírito Santo, que ele produz resultados extraordinários. E o que nós temos que nos preocupar é realmente com esse grande avivamento, com essa grande promessa de Deus. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a entender o que Ele quer fazer na igreja, o que Ele realmente quer realizar no meio do seu povo. E nós temos que preparar, depois de pedir, depois de se relacionar com Deus, depois de clamar a Deus por esse avivamento, preparar o nosso coração, a nossa mente, o espírito, para aquilo que Deus vai fazer no meio da sua igreja e até mesmo no meio da nação. Porque Deus, nosso Senhor, Ele gosta de avivamento. Afinal, Ele é o autor, Ele é o dono, Ele é o doador da vida. Ele é a vida. Ele é Deus. Deus em nós. Isto é avivamento. Ao olharmos a história de Israel, nós veremos diversos avivamentos, onde o povo se arrependeu, voltou-se para Deus e com ele fez novas alianças. Porque foram avivados por Deus, foram tocados por Deus, foram iluminados por Deus. Por isso eles tiveram a oportunidade de rever os seus conceitos, tomar uma atitude, renovar essa aliança com Deus e viver o avivamento em sua vida. Tiveram o privilégio de realmente provar o que é avivamento. No Novo Testamento, a história da igreja começa com um grande avivamento espiritual. Está descrito no livro do Atos dos Apóstolos. Olhando os mais de 2000 anos de existência da igreja, verificamos muitos avivamentos em várias épocas e é claro que em vários lugares também. Mas infelizmente a palavra avivamento ficou desgastada por causa de alguns movimentos que dão ênfase apenas em dons espirituais, milagres e manifestações do poder de Deus. Claro que Deus continua fazendo milagre, hoje como fez no passado, mas avivamento vai além, muito além dessas manifestações. Avivamento espiritual, como sempre, é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, onde ela produz, onde ela provoca um movimento de volta à comunhão com Deus. Não o distanciamento como se vê nos nossos dias. Cada vez mais, pessoas criando teorias, conceitos, liturgias carnais e cada vez mais longe do grande e real avivamento. E esse movimento que provoca uma volta à comunhão com Ele é caracterizado por um retorno ao temor de Deus, seguido de confissões de pecados, conserto nos relacionamentos, restituições. É uma volta realmente ao Deus vivo, puro, real, verdadeiro e único. Nós podemos notar que é bem diferente do conceito que alguns têm sobre avivamento. O avivamento ele é definido como uma forma
extraordinária, é o movimento do Espírito Santo. Uma volta a Deus. Infelizmente, nossas gerações não têm experimentado esse genuíno avivamento. É possível Deus enviar um avivamento espiritual sobre a igreja? Creio que a resposta vem da própria Bíblia, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente, mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para que todo o sempre. Amém. Está lá em Efésios 3, 20 a 21. Sem dúvida, Deus fará muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele quer que a igreja viva na plenitude do poder do Espírito Santo para ser efetiva, verdadeira no seu trabalho. Como resultado, Deus recebe sobre isso toda a honra e toda a glória. E nós, mais do que nunca, precisamos ter sede deste avivamento que faz a diferença, deste avivamento que volta ao cristianismo verdadeiro, que volta aos princípios originais da palavra de Deus, que volta a lembrar das doutrinas bíblicas e apostólicas, que faz a igreja vivenciar a igreja primitiva, com as mesmas manifestações, com os mesmo padrão de vida espiritual, com o mesmo poder, com a mesma intensidade, com a mesma sede, com a mesma busca pelas coisas espirituais, com os mesmos interesses pelo céu. João 3:8 diz que o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. O homem consegue produzir animamento, mas só Deus produz avivamento. Por isso que o caminho é Deus. Só Ele pode produzir essas coisas. Infelizmente, há alguns líderes que pensam que pode produzir um avivamento e no final o que consegue são apenas movimentos humanos vazios, emotivos, com muitas emoções, muito barulho. Mas no final notamos que não houve nenhuma mudança de vida das pessoas, da igreja e da sociedade. Continua do mesmo jeito, vazios, volúveis, e não consegue então ter uma transformação de vida com esses movimentos. Muitos estão realizando congressos, invenções, e as fazem esses congressos de avivamentos, mas no final desse movimento colhe muito pouco fruto para o reino de Deus. O avivamento verdadeiro, ele é gerado, proporcionado, criado pelo Espírito Santo, criando assim uma atmosfera de busca de Deus e um desejo sedento, um desejo grande, um desejo intenso de santidade. Isto é fazer parte da vontade de Deus. Isto é estar emanado, enlaçado na unidade, na unicidade com Deus. Nele, pessoas reconhecem o seu pecado,
pedem perdão, tanto a Deus como às pessoas que ofenderam. A restituição é natural quando há avivamento. E isto não é um movimento pontual, mas sim uma ação contínua do agir de Deus num crescimento natural. Na história de avivamentos, que eu sei que muitos conhecem, conta-se que bares, casas noturnas e outros lugares de prazeres carnais fechavam-se. O consumo de bebidas alcoólicas diminuía consideravelmente. Lugares de iniquidade tornavam-se lugares de culto a Deus. Pessoas orando em lugares públicos. As manchetes dos jornais eram sobre avivamentos. E o mais interessante, o mais bonito é que Deus é glorificado em todos os lugares. Pecadores recebem uma certeza, uma convicção de pecado tão intensa que se entregam a Cristo, se lançam a Cristo e clama por perdão e por misericórdia de Deus. O pastor Roy Eison, em um dos seus livros, que diz A Senda do Calvário, ela apresenta as seguintes marcas do avivamento espiritual. É uma experiência de convicção de pecado entre salvos. Uma nova visão da cruz de Jesus e da redenção. Ela passa a ser verdadeira, real, e não teórica, não simplesmente uma ficção. Uma nova disposição para o aquebrantamento e o arrependimento e a confissão. É uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente o pecado e restaurar e curar tudo que o pecado arruinou e tudo que ele fez perder. É uma nova compreensão da plenitude do Espírito e do poder de se realizar sua própria obra através do seu povo. Isto são características do que realmente é o agir do Espírito Santo, um avivamento espiritual. Isto sim é o derramamento do Espírito Santo, é o derramar do Espírito de Deus. Como diz Atos 2,17, nos últimos dias, diz Deus, não foi o homem, Deus diz, o soberano, o Criador. Ele diz, derramarei do meu Espírito sobre todo o povo. Alguns avivamentos aconteceram no Velho Testamento entre o povo de Israel. Mas, infelizmente, esses avivamentos não permaneceram por muito tempo. A história de Israel registra como o povo de Deus vivia em altos e baixos no seu relacionamento com Ele. Por esse motivo, por essa razão, Deus fez duas promessas fundamentais para o seu povo. A vinda dele como nosso Senhor Jesus Cristo e o envio do Espírito Santo, que seria ele que ia subir, mas ele ia voltar conforme a sua promessa para estar em nós, conosco todos os dias. As duras foram cumpridas há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo veio e fez a obra completa de salvação, de restauração e plantação. Ele implantou o reino dele aqui na terra. Ele mesmo prometeu que mas que ele iria voltar e habitar com os seus seguidores
No dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo, ele foi derramado e veio para ficar e habitar com o povo de Deus, agora e para sempre. Como diz a palavra, a promessa diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. O problema é identificar quais são esses últimos dias. O texto da profecia de Joel, que foi repetido pelo apóstolo Pedro, deixa claro que esses últimos dias são os dias finais, pois afirma que o sol se tornará em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. Portanto, a vigência destas profecias abrange desde o dia do Pentecoste até a volta gloriosa, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto quer dizer que esta promessa é para toda a igreja de Cristo, em todas as épocas. Avivamento é uma vida cristã normal. Se não estamos vivendo em avivamento espiritual, cheio do Espírito Santo e produzindo fruto para Deus, estamos anormais. Não estamos normal como obra de Deus, como fruto de Deus, como herança de Deus, como eleitos, como chamado, como remidos pelo seu sangue. Como precisamos orar, conforme diz a palavra do Senhor Jesus. Mas nós entendemos que precisamos cada dia mais ter as evidências da promessa do Espírito em nossa vida. Há diversas evidências da obra do Espírito quando há um avivamento espiritual. Nisto nós podemos conhecer se estamos ou não nesse avivamento. A convicção do pecado e salvação. Quando ouviram isto, conforme diz o texto lá, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? O que nós temos que fazer? Qual é o caminho que temos que pegar? Qual é a rota que temos que fazer para recebermos o Espírito, para recebermos a salvação, para recebermos o dom da vida eterna? Foi o que perguntaram para Pedro quando eles definiram que estava cheio de mostos. Pedro, cheio do Espírito Santo, pôde entregar a palavra revelada para eles. Aí Pedro, ele responde: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas são as características, os meios a serem feitos para receber a promessa. E lá a Bíblia diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 2, 37, 38, 41. Quando há realmente o avivamento do Espírito Santo, ele cria-se uma atmosfera de busca das coisas espirituais. E as pessoas têm uma forte convicção do pecado. Contudo, que sempre foram aceitáveis, parecerão inacreditáveis e malignas. As pessoas correm para Deus, buscando o perdão dos pecados. O resultado é uma grande colheita de almas. O livro de Atos registra parte dessas colheitas. No início era 120, depois 3.000, chegaram a 5.000 pessoas e o crescimento continuou.
que o Senhor nos desse, que o nosso coração estivesse voltado realmente para ansiar por essas grandes colheitas de alma em nossa nação. Como precisamos de verdadeiras conversões e verdadeiros seguidores de Cristo. O livro de Atos, ali a igreja começa a estruturar e ela registra a forma como a igreja começou a se estruturar. A vida em comunidade, uns com os outros, começaram a acontecer. Os dons fazia a igreja cada dia mais estarem em função, a funcionar como igreja, como casa de Deus, como instituição de Deus. Os apóstolos começaram a estabelecer a doutrina e estrutura ministerial. A igreja começa a funcionar como o corpo de Cristo. E muitos milagres aconteciam. O primeiro milagre registra-se no livro de Atos após o Pentecostes. Foi a cura de um aleijado, lá no capítulo 3. Daí por diante, diversos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos e os demais membros da igreja. Note que o milagre tinha o propósito de glorificar a Deus e produzir temor nas pessoas. Mas sempre também foram confrontadas, tiveram oposições. Porque é coisas que o inimigo não quer. Ele vai levantar contra, ele vai criar oposições. Por isso que o verdadeiro avivamento, ele nos dá condições, visões, habilidade, força, capacidade para se opor às oposições. Uma evidência clara do avivamento é a oposições. Note que ela começa com líderes religiosos. Isto acontece porque o avivamento tira estes líderes de sua zona de conforto e começa a temer por oposições e sustentos. O mais incrível é que usam a palavra de Deus para levantarem oposições. Assim como fizeram os líderes religiosos quando houve o derramar do Espírito Santo. No capítulo 4 do livro de Atos, Pedro e João, eles foram chamados para dar explicações do milagre e testemunharam poderosamente aos líderes religiosos. Foram ameaçados, proibidos de pregar, mas deram a seguinte resposta: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Que mais resulta, leva, condiciona ao grande avivamento? É muita oração. Um dos ingredientes básicos da história dos Atos dos Apóstolos é a oração. Em todo o livro encontramos referência constante sobre o povo de Deus orando. E é exatamente este ingrediente que está falando em nossas igrejas. Os crentes individualmente têm negligenciado seus momentos com Deus, tempos a sós com Deus. As reuniões de oração têm se tornado raridade em algumas igrejas. Não há mais vigília, poucos estão planejando uma jornada de oração. Aos domingos, as igrejas estão lotadas, mas durante a semana, no culto de oração, poucas pessoas participam. As atitudes deixam clara que a oração foi colocada em segundo plano. Precisamos, mais do que nunca, urgentemente, deste avivamento espiritual. E a igreja começa a se espalhar. É a evidência
do Espírito Santo. É a obra do grande avivamento. Os líderes, as igrejas começam a receber visão missionária, amor pelas almas, compromisso com as almas, compromisso com Deus, responsabilidade e peso da palavra. E aí ele se espalha por todas as partes, pregando o evangelho de Cristo. Quando vem o avivamento, muita gente é salva. E o próprio povo de Deus começa a querer que todas as pessoas também tenham a experiência que eles tiveram. E tenham um novo nascimento que eles tiveram. E sintam o mesmo que eles estão sentindo. E que tenham a mesma experiência e certeza de salvação. Alguns irmãos que têm visão da necessidade de pregar a palavra sempre estão preocupados com o avanço do reino de Deus e fazem diversos esforços para mobilizar, conscientizar os demais e a igreja, e consegue às vezes até algum resultado, mas quando vem o avivamento, novas ideias nascem naturalmente no coração dos seguidores de Cristo. E ele se entrega de corpo, alma para a obra gloriosa de Deus. Não precisa insistir, não precisa persuadir. O próprio Espírito Santo de Deus é que convence, que persuade individualmente cada filho de Deus que tem sido iluminados por Deus, nascido de novo, a gerar almas para Cristo e a pregar a sua palavra. Por outro lado, o próprio Espírito Santo começa a dirigir a obra da evangelização. No livro de Atos, Filipe evangeliza o primeiro-ministro da Etiópia. E o evangelho vai para o norte da África. Paulo e Barnabé fundam a igreja de Antioquia, que foi a base ali missionária para a viagem do apóstolo Paulo. O evangelho se espalhou por todos os lugares. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais precisamos de avivamento espiritual. Milhões estão perdidos e precisamos levar a palavra de Deus. Capítulo 29 do livro de Atos dos Apóstolos diz sobre o que nós temos necessidade de fazer. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada ao gentio, e eles ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam a vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus, abertamente, sem impedimento algum. Isso está no Atos 22, 28, do 28 ao 31. O movimento do Espírito Santo, ele não parou no capítulo 28 do livro de Atos. Deus agora espera que eu, que você, que nós, que a igreja escrevamos o capítulo 29, fazendo as mesmas coisas descritas nos capítulos anteriores e outras ainda maiores. Mas como podemos fazê-los? Há uma única saída. É um grande avivamento espiritual que levante homens, mulheres cheios do Espírito Santo para, com ousadia, com poder, com autoridade, pregar o evangelho e fazer a vontade de Deus. Estar na disposição de Deus, na disponibilidade de Deus. Deus espera que cada um dos seus seguidores seja um instrumento para fazer as manifestações do reino de Deus aqui na terra. Cristo nosso Senhor
Na oração conhecida como o Pai Nosso, nos diz: Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. Mateus 6, do 9 ao 10. O reino de Deus é vida. E a sua chegada manifestou quando as pessoas receberam a Cristo. E hoje também recebem a Cristo e são transformadas. Paulo deixou claro que a salvação implica em mudança de reino, dando graças a Deus, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 12 ao 14. Todos nós, antes vivíamos no domínio das trevas, vivendo de acordo com o diabo, experimentando o poder das trevas, mas pela graça de Deus, fomos transformados para o reino dele. Portanto, agora devemos viver sobre o poder deste reino, obedecendo os princípios deste reino. Isto é vida. Portanto, avivamento espiritual é a verdadeira vida cristã. É a própria vida de Cristo em nós. Por isso, a Bíblia afirma que o projeto de Deus é para cada cristão que seja semelhante a Cristo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Se cada seguidor de Cristo realmente viver como ele, escrevemos o capítulo 29 do livro de Atos. E o mundo está buscando razão para viver, e nós temos a palavra de vida para transformá-los. E o que é esse avivamento? É vida de Cristo em nós. Algumas pessoas querem fazer distinções entre o espiritual e o material. Talvez obtenhamos algum sucesso do ponto de vista científico, mas para o verdadeiro cristão não há diferença entre espiritual e material. Tudo é espiritual. Se realmente temos a vida de Cristo, nossas atitudes, nossas palavras e pensamentos serão cheios de vida espiritual. Ser cristão é andar com Cristo. Não é simplesmente ter uma experiência, mas é viver dia a dia e cada hora caminhando com Cristo. Falando novamente ao povo, Jesus dizia: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. João 8,12. Jesus está afirmando neste verso que quando andamos com ele, nunca estaremos nas trevas, mas teremos a luz da vida. A palavra seguir na língua grega significa que estar no mesmo caminho. Ser discípulo é caminhar junto. Portanto, se sou um seguidor de Cristo, devo caminhar com ele na mesma estrada. E isto requer uma ação contínua, não somente alguma experiência pontual. Esta separação entre material e espiritual é evidente na vida de muitos que dizem seguidores de Cristo. Aos domingos vão à igreja, cantam, dão seus dízimos, oferta, ouvem a palavra, saem do templo. Para quê? Para viver sua vida de acordo com a sua própria vontade. Não consulta a Deus nos seus negócios, nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Estudo mostra que pessoas que têm esses conceitos têm uma vida dúbias. Precisamos cada dia
optarmos pela vida que Deus nos deu no Espírito, e viver de acordo com a sua própria vontade. E ainda dizem as pessoas que andam segundo o seu próprio conselho: eu sou dono da minha vida, eu faço o que quero e o que bem entendo. Esses têm uma vida espiritual raquítica, porque se alimenta apenas aos domingos. Ser seguidor de Cristo é andar no mesmo caminho com Ele. Portanto, não é a minha vontade, mas a dele. Ele é o Senhor, Rei e dono da vida. E à medida que andamos, que seguimos, que estamos do lado dele, mais nós teremos conhecimento, poder, habilidade, visão para administrar a nossa vida cristã, prepará-los para um encontro glorioso com Deus. Porque nós temos esse conhecimento e ele vai nos habilitar todos os dias para vivermos em novidade de vida. Que Deus nos ajude a ter o mesmo propósito, a mesma iniciativa de Abacuque. Olharmos para a palavra, se interessar pela palavra, buscar na palavra o que nós estamos em falta para viver uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Que Deus assim continue abençoando, iluminando e dando graça a cada um dos nossos irmãos. Amém.